Cara, nem lembro mais direito como faz isso. É muito estranho. Só faz muito tempo. Mas tamo de volta. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Feedbacks. Sim, rapaz, e finalmente estamos de volta pra alegria geral da nação e mais uma vez pra ler os e-mails dos ouvintes, que afinal é o intuito desse quadro aqui, mas também é claro para dar algumas boas satisfações para vocês telespectadores. Afinal, faz quase 3 meses que a gente não tinha episódio novo por aqui, mas eu já adianto que não, a Rádio Oslo não acabou. Tanto não acabou que tá saindo episódio hoje, né? De qualquer forma, bora ler alguns e-mails e dar umas boas explicações? Eu sei que você que leu o título desse episódio tá desesperado para que eu dê logo esses tais esclarecimentos, e eu vou dar, tá? Mas para vias de manter o suspense por aqui e também honrar as pessoas que escreveram pra gente, eu vou primeiro ler o e-mail da rapaziada, tá bom? Assim sendo, o primeiro e-mail que a gente vai ler aqui hoje, quem escreveu foi a Bianca Pereira, do Espírito Santo. A Bianca mandou esse e-mail pra gente faz um tempo, na verdade, faz um tempão já que foi escrito em fevereiro, para ser aqui mais preciso, só que eu fiquei adiando a leitura nesse meio tempo, né? Mas hoje ele finalmente vai ser lido, tá, Bianca? Bom, ela começa assim: oi, gente da Rádio Oslo, tudo bem com vocês? Sou ouvinte de longa data, mas só mais recentemente tenho acompanhado mais de perto os episódios da rádio. Adoro os episódios de Boletim Diário, mas pena que faz tempo que vocês não lançam. Ultimamente só tem saído o Boletim dos Campeões, mas isso não é nenhum problema pra mim não. Adoro futebol europeu e vocês, embora cometam uma que outra gafe, ainda assim estão fazendo uma cobertura bem ok. Obrigado, eu acho. Brincadeira, tá, ela tava brincando, ela escreveu aqui. Adoro as vinhetas que o Thiago tem produzido e os comentários dos convidados acrescentam demais para os episódios. Mas esse e-mail aqui não é só para rasgar elogios não, tá? Eu fiquei sabendo que nesse meio tempo o nosso Thiago, vulgo James, passou a integrar a equipe do Eurofoot. E eu gostaria de saber exatamente o que você faz lá dentro, Thiago. Se você gosta, como que é o seu dia a dia. Eu sempre tive curiosidade de saber como o canal do YouTube funciona, ainda mais um que possui mais de 1 milhão de inscritos. É isso, beijinhos aqui do Espírito Santo. E além do e-mail da Bianca, a gente teve mais ouvintes perguntando sobre como eu fui parar lá no Eurofoot. O Hélio mesmo é uma dessas pessoas e escreveu o seguinte: fala pessoal da Rádio Oslo, como vão? Aqui quem escreve é o Hélio e eu queria dizer pra vocês que o meu quadro favorito da rádio inteirinha é o Polígrafo. Que bom que vocês ressuscitaram esse quadro e não só ressuscitaram, como trouxeram ilustres convidados. Adorei o episódio com o Galvão, amei conhecer o Guarla e achei muito foda que o Pedro voltou até os estúdios da Rádio Oslo pra gente ouvir mais histórias suculentas e capiciosas. Fica aqui então meu questionamento sincero: como você e o Pedro se conheceram e como você foi trabalhar com ele e se tornaram amigos? Ele me parece ser um cara bastante gente boa, mesmo sendo flamenguista. É isso, tamo junto, abraços, Hélio. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o contato dos nossos ouvintes. Obrigado por terem escrito pra gente. E Beatriz, desculpa ficar postergando para responder o teu e-mail. Eu juro que eu queria ter lido ele desde o Feedbacks 11, mas sempre que eu sentava para resumir essa história,
eu não conseguia terminar. É curioso como a gente tem dificuldades com determinadas coisas, né? Mas, bom, quando chegou o e-mail do Hélio, eu criei vergonha nessa minha cara e finalmente li aqui os e-mails de vocês e vou responder agora esses tais questionamentos. Lá pra 2021, eu tava de bobeira quando apareceu um vídeo de alguém jogando FIFA, um tal de Beatfoot. Eu não sei o porquê, nunca tinha consumido esse tipo de conteúdo, mas fiquei curioso e decidi dar uma olhada. Não vou lembrar agora que vídeo exatamente que era, mas eu acho que era um desses vídeos experimentais de testar um elenco com jogadores todos com overall 99 ou qualquer coisa assim. Eu sei que logo eu descambei para os vídeos de mini carreira em que o Beat pegava, sei lá, o pior clube do FIFA, um Finn Harps da vida, e transformava numa super potência para rivalizar com o City, PSG, Bayern, etc. Mas eu comecei a ficar fã dele mesmo depois de começar a ver um modo carreira em que ele jogava tanto como treinador como também como jogador. Tinha um boneco lá que era a cara dele. E eu peguei esse vídeo no meio da parada, mas eu fui maratonando até ficar em dia com a postagem dos episódios e até, por fim, ele encerrar essa série. Foram assim, gente, mais de 100 episódios. E como era tudo novo pra mim, eu achava tudo muito incrível. O tempo foi passando, o Pedro sempre com ideias novas, transformando um jogo medíocre numa parada fenomenal, até eventualmente em algum desses vídeos de FIFA eu esbarrar com alguma chamada dele, convidando o pessoal para ver um dos outros canais dele, no caso o Eurofoot, que tratava de futebol europeu, como o título bem sugere. Se pá, eu até vi vídeos do Eurofoot antes, faz tempo, gente, é 2021, no meio da pandemia, né? Mas enfim, eu sei que foi por essa época assim que foi acontecendo. Conheci ele então pelo canal dele, por esses dois canais, e bom, eu fiquei um tempo consumindo o conteúdo dele, acompanhando nas redes sociais, até por fim ele vinha um stories do Insta falar que tinha aberto vagas para editor de vídeo e também de roteirista, também para roteirista lá no Eurofoot. Eu obviamente me candidatei para as duas vagas, isso foi no dia 15 de junho de 2023, eu sei exatamente a data porque eu verifiquei a minha caixa de entrada, eu vi lá nos meus e-mails, né, quando que eu escrevi para eles. Para a vaga de editor, eu mandei alguns remake runs, além de também um filme experimental que eu editei para um colega da faculdade. Aliás, quem ficou curioso para saber que filme experimental é esse, escreve aí pra gente que eu envio o vídeo para vocês. Subo lá no Drive, tudo bonitinho, tá? Já pra vaga de roteirista, eu mandei roteiros de pautas que eu tinha feito aqui pra Rádio Oslo, no caso do episódio 42, Boletim Diário 05 do Ciedoli, que é um dos que eu mais gosto. Eu lembro de ter ficado maluco na época de ter escrito, que realmente é um dos meus favoritos, assim. Preciso rever e reouvir, né? Mas na época eu lembro de achar muito bom. Além de também o roteiro do episódio 47, Rádio Oslo indica 4, Star Wars, Clone Wars, porque eu lembro que era um roteiro que eu deixei bem estruturadinho, assim, tava mais com cara de roteiro mesmo. E também um roteiro até então inédito, que eu escrevi exclusivamente pro processo seletivo. Eu queria fazer uma coisa que tivesse mais próxima do que eles escrevem, e aí eu bolei, veio pra mim na hora, uma ideia de falar de Ted Lasso, né? O que depois eu adaptei, trouxe aqui pra Rádio Oslo e se tornou o episódio 87, 5 coisas, 5 motivos para ver e rever Ted Lasso. E o processo seletivo foi bem massa, porque o Pedro gostou do que eu escrevi, mas precisava direcionar para algo mais próximo do formato que eles têm lá dentro do Eurofoot. Assim, porque das duas vagas fui selecionado para seguir, né? Eu fui selecionado pro processo seletivo da de roteirista. Da de editor de vídeo eu nunca tive nenhum retorno, eu acho que o Pedro nunca viu esses vídeos, ou se viu ele não lembra. Enfim, eu precisava direcionar, o Pedro tava nessa de me orientar para algo mais próximo do formato que eles tinham lá dentro do Eurofoot. Então, assim, ao mesmo tempo que ele foi bastante criterioso, o que só denota o tanto até travou aqui. Só denota o tanto de dedicação que eles têm para a qualidade do material deles, como também ele foi super atencioso, com feedbacks bastante construtivos, sabe? Enfim, ele criticava, mas sabia me orientar. Foi bem massa, assim. Foi uma etapa legal e que
eu já adianto aqui, é assim até hoje, tá? Até hoje rola essas críticas super construtivas. Eu acho que nesse aspecto o Pedro acerta muito bem, puxando o saco aqui do meu chefe, que não é chefe, mas enfim, eu chego lá, já falo disso, tô queimando a pauta aqui, porque, né, eu roteirizo tudo e tá aqui na minha pauta a parte que eu vou falar se ele é meu chefe ou não, dando spoiler aqui. Mas sério, assim, ele é, nesse aspecto, é uma parada muito legal dele, sabe? De sempre estar orientando a gente, porque ele gosta, ele é muito aberto a ouvir também, de se a gente diverge alguma ideia, ele vai sempre ouvir o que você tem pra dizer. Ele incentiva isso. É mais, né? Mas bom, depois de 2 roteiros entregues, eu descobri que roteiro não era muito a minha praia, pelo menos não nos modelos que o Eurofoot precisava. Quer dizer, talvez se eu tivesse dado sequência, eu acho que eu seria capaz de integrar a equipe de roteiristas. Mas como é uma parada que eu não tô tão habituado, quer dizer, todo episódio aqui da Rádio Oslo conta com roteiro, fiz vários roteiros lá pro Três Vassouras, que a gente também sempre produzia a pauta de cada episódio, mas os formatos são diferentes, gente. O Eurofoot, eles exigem muita pesquisa, eles realmente se aprofundam num temas, quer dizer, não que a gente não se aprofunde, mas enfim, é outro modelo que eu não tava tão acostumado, acabei não dando sequência. Calhou de também nesse meio tempo, enquanto eu tava nesse período de testes para ser roteirista, deu convidar o Pedro para participar de um episódio da Rádio Oslo. Então, assim que se deu o contato, né? Eu convidei ele nessas trocas de e-mails. Foram vários e-mails que a gente trocou, sempre trocando uma ideia aqui, ali, dos roteiros e tal. Eu criei coragem e convidei ele, porque, para quem não sabe, a última temporada foi uma que eu dei as caras e convidei um monte de gente que eu admirava, o Yuri, Tibério, o Doug Bezerra, e aí o Pedro eu acompanhava também. Pensei, o máximo que ele pode dizer é não, né? Você que tá sem tempo ou qualquer coisa assim, mas ele topou e o resultado dessa vinda dele pra cá, vocês viram muito bem, rendeu um episódio maravilhoso em que o nosso querido Pedro participou de um episódio do Quem Sabe Mais, com perguntas voltadas pra série Ted Lasso, e embora ele tenha ficado em último no ranking da quinta temporada, da quarta temporada, é mais, né, quinta temporada que tava rolando esse ano, a gente trocou uma ideia, o episódio ficou bastante divertido. Se você não ouviu, o link vai estar aqui no post para você conferir esse episódio, que inclusive é o episódio mais ouvido até hoje de toda a Rádio Oslo. E além dessa resenha super top, esse episódio ainda me rendeu um freela como editor de podcasts do Eurocast, porque o Pedro precisou viajar em outubro e eu fui o primeiro nome que ele pensou para substituí-lo enquanto ele estava fora, né, nas edições dos casts. A ideia é que eu ficasse por só um mês, da segunda metade de outubro até a primeira metade de novembro, mas passado esse período, também probatório, por assim dizer. Tanto ele estava muito satisfeito com o meu trabalho, como eu também estava muito satisfeito de trabalhar para ele, né? Então acabei ficando até o final do ano, que não era muito, né? Só meio que dezembro. E eventualmente eu acabei também sendo contratado como membro fixo da equipe, não só para editar os podcasts, mas como também os vídeos de cortes pro canal de cortes do Eurofoot. Assim que desde o começo do ano, toda segunda-feira, após a gravação do Eurocast, eu ia lá e editava, separando os trechos que o Pedro me instruía a fazer, do que foi dito durante o podcast, os temas, né, principais e tal, como funciona todo o canal de cortes, né? Não entra o episódio inteiro, senão que os temas principais, editados e tal, mais uma edição assim, mais breve, né? Mais cortando enrolações, que nem as que eu tô tendo agora, respiros, né? Enfim. E, gente, eu tenho mais do que ciência de que tem muitas pessoas que trabalham em empregos horríveis, ou que sequer estão trabalhando agora, e que, enfim, né, faz toda uma falta. Mas, feita essa ressalva aqui, para ninguém me cancelar, eu queria dizer que era assim um pouco puxado para mim. Essa questão de editar os vídeos, os trechos dos podcasts e tal, né? Editar os vídeos, fazer os trechos e também os podcasts, porque, cara, sempre houve certa urgência de entregar o quanto antes para não perder o timing das coisas, os assuntos que eram falados naquela semana. Então era muito corrido. Eu sempre tava contra o relógio e, embora a carga horária não fosse assim muito puxada, eu sempre ficava um pouco desgastado, ainda mais nas semanas que juntava os episódios de Eurocast com os Championcasts, que saíam toda quarta-feira de Champions, e eles começavam a gravação
gravação às 7h30, às vezes acabava às 9. Às 9 era quase assim, quando acabava às 9 eu achava cedo, sabe? Porque às vezes era mais próximo das 10, já teve vez que eu acho que acabou às 11, se não me engano. E enfim, eu tinha que editar de madrugada, né? Cara, eu lembro de uma vez que acabou a luz aqui em Oswaldo Lopes, e aí ela só foi voltar, e foi justamente numa quarta de Champions, e a luz só foi voltar, era acho que 11 da noite, tipo, cara, voltou super tarde, e aí pra eu não perder ainda mais o tempo, né, não atrasar, porque, pô, o assunto da Champions passou um dia, já ninguém mais quer saber, né? Então eu tinha que aproveitar esse time, essa janela aí, eu editei de madrugada, varei a madrugada, eu fui pra cama, era depois das 7 da manhã, sabe? Então, sim, era bem puxado, ainda mais no começo, eu lembrei aqui agora, que eu não tinha o meu gabinete, eu não tinha o PC, né? Eu tinha só o notebook, e cara, ele era lento, sabe? Era demorado, era mais demorado ainda pra editar os vídeos, mas aí acabou sobrando uma graninha e eu fui logo, peguei um computador pra dar conta, né? Porque faz diferença, né? Você tem uma máquina mais capaz aí, com setup mais próprio para edição de vídeo. Mas assim, por mais que eu tenha algumas ressalvas, eu tenho mais do que noção do privilégio que eu tenho de trabalhar com o que eu gosto, em casa, no conforto do meu lar. E eu meio que faço meu horário agora, né? E eu sou muito grato por todas as oportunidades que o Pedro me proporcionou e ainda me proporciona, né? E eu quero que vocês saibam que ele realmente é uma pessoa muito incrível. Eu não fico aqui só puxando o saco dele só porque ele é meu chefe, até porque ele não é, né? A nossa relação é de contratante e prestador de serviços. Mas assim, a gente se tornou amigos. Ele é um cara que tem 1000 ideias, toca 1000 projetos, é versado em muitos talentos e dotado de uma criatividade absurda, mas que ainda assim tem tempo pra trocar uma ideia contigo. Já teve coisa de dúvida que ele tinha e ele veio perguntar o que eu achava daquilo, sabe? De coisas dentro do Eurofoot e até outros assuntos. E assim, a gente meio que tem realmente uma amizade, né? Algo próximo disso, afinal ele mora na Espanha, eu tô aqui em Oswaldo Lopes, mas enfim, tanto rolou essa amizade que ele topou de voltar de novo aqui pros estúdios da Rádio Oslo para gravar mais um episódio, dessa vez, como, né, mencionaram aqui nos e-mails, um episódio de Polígrafo que ficou sensacional. Novamente, se você também não ouviu esse episódio, não deixe de conferir, vai estar aí também de novo no post desse episódio. Atualmente, dada a diminuição na periodicidade, nossa, que palavra difícil de falar, né? Eu acho que até falei errado, mas enfim. Dada a diminuição da periodicidade dos episódios do Eurocast e a extinção do Champions Cast, eu comecei a tocar a edição de shorts, né? Esses vídeos na vertical para as redes sociais. Então, se você já viu um Reels, um TikTok ou um Shorts no YouTube recentemente, esse vídeo muito provavelmente foi editado por mim. E para esse bloco, eu vou aproveitar e ler 2 e-mails de uma vez, porque afinal, né, eu preciso dar algumas satisfações e esses e-mails são justamente sobre isso. Eles falam de coisas, né, falam meio que da mesma coisa, então eu vou ler os e-mails, sendo bem didático aqui, tá, gente? Eu vou ler esses e-mails para então responder eles. Não estranhem que eu vou estar lendo 2 e-mails. Eu acho que não precisava dessa explicação, mas enfim. O primeiro deles é o seguinte, veio até com assunto. Olha só que bacana, né? Eu gosto quando as pessoas põem assunto no e-mail. Assunto é saudades do que a gente não viveu. Oi, pessoal da Rádio Oslo. Tudo bem por aí? Sou um ouvinte super fã do programa, mas percebi que faz um tempinho que não saem episódios novos. Queria saber, o que o host tem feito de bom? Está tudo certo com ele? A gente sente falta daquelas conversas incríveis e da energia que só a Rádio Oslo tem. Será que tem planos para voltar em breve? Sinto falta de ouvi-los e estava curiosa para saber quem mais iria participar dessa temporada do Quem Sabe Mais. Abraço e obrigado por tudo que vocês já compartilharam com a gente. Espero que esteja tudo bem por aí e que ninguém tenha tacado fogo de novo nos estúdios da Rádio Oslo. E nem que vocês acabaram com o podcast
podcast. Seria uma perda lamentável para as minhas voltas do trampo, já que vocês sempre me faziam companhia. Um abraço bem forte, Dayana. Enquanto a Dayana foi super fofa nesse e-mail aqui, inclusive outro abraço bem forte para ti também, Dayana. O nosso querido Diogo, eu não posso já dizer o mesmo, né? Ele também pôs o assunto no e-mail dele. O assunto é: e o Boletim dos Campeões? O que está acontecendo aí na Rádio Oslo? Sumiram com o Boletim dos Campeões e acham que ninguém vai notar? Esse quadro era o melhor de todos e agora parece que decidiram largar a mão. Vocês estão brincando com o tempo e com a paciência dos ouvintes. É uma palhaçada esse silêncio de vocês. Se não querem mais fazer, pelo menos tenham a decência de explicar, em vez de deixarem todo mundo na mão como idiotas. Vocês estão se achando demais, né? Mas perder a audiência é bem fácil, viu? Eu acho que o nosso querido Diogo perdeu um pouco aqui a paciência e eu entendo um pouco, eu entendo um pouquinho essa irritação. E tá, sim, faz bastante tempo que a gente não posta conteúdo por aqui e o principal motivo, adivinhem só, é que eu dei uma cansada. Vocês estão ligados, vocês estão cansados de me ouvir falar que a Rádio Oslo sempre foi um hobby pra mim, eu não ganho nenhum centavo com isso, tá? Mas nem por isso deixei de gostar, eu sempre adorei fazer isso, sempre amei produzir conteúdo em podcast pra Rádio Oslo, os quadros, convidar as pessoas e tal, mas eu percebi que tava me tomando muito tempo. Eu não estava tendo, assim, nenhum grande retorno que justificasse tanta dedicação. Nem monetizando, né? Nem ganhando financeiramente, nem como também engajamento por parte da audiência. A audiência sempre foi baixa, né? Nunca escondi isso nada de ninguém. Mas é isso, gente. Eu comecei a sentir que tava saturando um pouco, sabe? Eu tava deixando de aproveitar outras coisas só pra me dedicar a produzir os episódios. E quem trabalhou de alguma forma com produção de conteúdo sabe que não basta só ligar o microfone e sair por aí falando que pronto, tá tudo certo, né? Bom, tem podcasts e produtores de conteúdo que fazem isso, mas não querendo entrar em nenhum juízo de valor, mas já entrando, eu vi que eu tava me cobrando muito e tava me autoimpondo umas métricas, assim, muito desnecessárias, sabe? Uns objetivos muito absurdos. Coisas como, não, esse ano a temporada tem que ser a temporada com mais episódios da Rádio Oslo. Não, porque esse ano eu tenho que fazer episódios com todos os quadros da rádio. Essa temporada do Quem Sabe Mais tem que ser maior e melhor do que da temporada anterior. E eu tenho que lançar todos os episódios dos confrontos ainda esse ano. Não, porque esse ano tem que ter um episódio especial de aniversário, juntando fatos de tudo que aconteceu até agora na rádio. E eu tinha muita autocrítica comigo mesmo, mas assim, de coisas muito bestas. Por exemplo, de eu me ouvir depois e ficar incomodadíssimo que eu falei errado tal palavra. De eu ter gaguejado em não sei que ponto. Sendo que é a coisa mais natural. Eu nunca fui assim, vocês brincam, eu brinco também, né, dessa coisa de radialista, de comunicador. Mas, cara, é a coisa mais normal do mundo, sabe? É uma conversa informal. Eu tô apresentando uma parada, mas pô, não é um jornal nacional, sabe? Não tem todas essas etiquetas de como se portar, como falar, do que falar, né? Cara, era só muito bizarro, sabe? Eu ficar incomodado porque eu tropecei em alguma palavra, porque em tal trecho eu não corrigi não sei o que. E assim, sabe? Isso tava me consumindo, sabe? Não tava sendo uma parada saudável pra mim, tá ligado? E outra, era uma cobrança que eu tava fazendo pra mim. Nenhum de vocês ouvintes chegaram pra mim e falaram que eu tinha que lançar 2 episódios na semana, que é uma coisa que eu sempre me impus e nunca conseguia fazer. Então eu ficava frustrado, né? Nem diziam que eu deveria chegar no episódio 200 antes do tempo que eu levei pra chegar no episódio 100, que é outra coisa que eu também queria. Eu tava louco assim, não, porque eu levei 4 anos. 4 anos? Não sei quanto tempo. Aí, ó, já nem sei quanto tempo eu levei pra chegar no episódio 100. E eu ficava fazendo as contas pra chegar na metade do tempo. Só que, cara, exige muito pra gravar um só episódio, né? Desde a ideia da pauta, pra escrever o roteiro, pra gravar, pra editar, pra divulgar. Sabe? São várias etapas e cada etapa é bem demorada e cansativa. É 2 pra ser muito frustrante, sabe? Quando você faz tudo isso e os números que estão lá não passam de 2 dígitos. Mas, bom,
chegou uma semana que eu decidi que eu não ia gravar. Eu falei, não, essa semana acho que eu tô de boa. Que foi justamente logo depois que eu publiquei o episódio de tier list, né, do Sistema Fadal, que deu muito trabalho. Nossa, assim, tomou mais tempo do que eu achei que tomaria. E, de novo, né, os números naquela coisa lá, eu pensei, tá, eu acho que pode ficar uma semana sem episódio, né? E aí juntou uma semana, e aí juntou outra, e se estendeu por esses 3 meses que vocês estão vendo, né? Que vocês estão percebendo. E nesses 3 meses, nesses quase 3 meses, pra mim foi muito bom, porque eu tive finalmente tempo de fazer outras coisas, gente. Eu voltei a fazer exercícios. Cara, na pandemia eu tinha perdido 14 quilos, e eu já recuperei todos eles de novo, sabe? Porque eu não tinha tempo pra fazer exercício, porque quando eu não tava editando coisa do Eurofoot, eu tava editando coisa pra Rádio Oslo. Voltei a ler, quer dizer, é um hábito que eu já tinha desde o ano passado, mas que esse ano eu continuei, sabe? Continuei lendo, foi muito bom pra mim. Tive contato com obras que eu já tinha lido, mas muito tempo, e eu já comentei em outro episódio de feedbacks, que é muito legal você ter essa releitura dos livros e tal. E como eu comentei também, eu voltei a jogar videogame, quer dizer, comecei a ter o hábito de jogar videogame, todo dia um pouquinho, né? Não exatamente todo dia, mas tenho jogado muito mais jogos, e tá sendo muito legal, tá sendo muito bacana ter esse contato, né? Com muitos jogos, e é muito engraçado, né? Tipo, eu comprei nessa Black Friday Portal 2, né? Portal 2. É engraçado que a gente fala o nome em inglês, mas o número é em português. Enfim, é um jogo antigaço, mas eu tava simplesmente impressionado com os puzzles, com as mecânicas, com os gráficos, sabe? É quase como um recém-nascido, assim, vendo pela primeira vez a parada. Tenho maratonado vídeos antigos do Jovem Nerd, joguei RPG com Guarla, né? E, cara, a última vez que eu tinha jogado RPG com alguém foi na pandemia, foi uma sessão lá em 2020. Meu, eu fui num circo, sabe quanto tempo fazia que eu não ia no circo? E foi uma experiência bem qualquer coisa, né? Pra ver Baby Shark, Bolo Fofo e Mickey e Minnie da Shopee. Mas foi uma experiência, tá ligado? Gente, eu fui num concerto de orquestra sinfônica que tocou temas de Harry Potter, e foi do caralho, foi simplesmente incrível. Que mais que eu fiz nesse meio tempo? E é muito engraçado que eu falo como se eu tivesse todo esse tempo em cativeiro, assim. E de certa forma, meio que era. Eu deixei de fazer algumas coisas. Gente, já teve final de semana que a Vi veio pra cá pra gente passar um tempo junto, e eu fiquei o final de semana editando o podcast. E justamente por isso, de coisas que eu tava me cobrando, que eu tava me impondo, que só tava sendo cansativo. Não tô dizendo que a Rádio Oslo é uma penitência, mas a maneira como eu tava tratando era isso, tava um relacionamento tóxico. Então dar essa pausa foi muito bom pra mim, foi revigorante. Eu ratei algumas coisas, como exercícios, alguns dias aí não fiz, mas eu tive a iniciativa de voltar a fazer exercícios, a caminhar e tal, sabe? Tentar começar uma dieta, mas é sempre um ciclo com relação a isso. Não vamos falar disso. Mas, enfim, nessas minhas idas, né? Nessa fuga do meu cativeiro que eu me autoimpus, que era a Rádio Oslo, rolou uma parada muito legal também, que foi o seguinte: o mestre, o comediante Thiago Santinelli, meu xará, veio até Oswaldo Lopes pra fazer um show de stand-up, e eu fui. Nunca tinha ido, nossa, não lembro quando foi a última vez que eu pisei no teatro, nem sabia que tinha teatro aqui em Oswaldo Lopes, mas decidi ir, chamei uma amiga, a gente foi, e cara, foi muito incrível, foi muito legal. Eu nunca fui muito fã de stand-up também, mas cara, o Thiago Santinelli é diferente, assim, sabe? O jeito que ele apresenta e tal, o domínio que ele tem do palco, o time das piadas, o jeito que ele vai contando, e eu acho muito louco, porque pra vocês verem, né, como essa coisa de eu ser muito crítico, e às vezes eu sou crítico com outras pessoas também. Eu achava muito engraçado como o fato do Thiago Santinelli, que tem uma dicção, a meu ver, que não é das melhores, né? Ele fala meio que pra dentro, que no final é tipo eu também acho que a minha dicção é bem ruim. Mas eu ficava muito impressionado como um cara que tem uma dicção, novamente, né? Quem sou eu pra julgar as pessoas? Mas eu achava a dicção dele meio ruim, e como ele sabia se comunicar, sabe? Como ele, enfim, o cara é muito foda, sabe? E até eu tô vendo agora que essa minha crítica é totalmente infundada em porra nenhuma, sabe? Não sou fonoaudiólogo nem nada pra entrar no mérito dessas coisas, mas foi muito incrível o show dele, foi do caralho, assim.
assim. Fiquei impressionado. Não sei se eu me impressiono fácil ou se as coisas que eu consumo e assisto que são muito fodas. Vocês entrem nos seus próprios juízos de valor. Enfim, e é muito legal porque o cara ainda, por enquanto, o mestre, por enquanto, é humilde. E ele, depois do show, fez uma sessão, um meet and greet, né? Com todo mundo que quisesse trocar uma ideia, tirar uma foto com ele, pegar autógrafo e os caralho. Inclusive, quem viu na época, né? Quem viu meu Insta pessoal, viu lá a minha foto com ele, com o Thiago Santinelli. E o cara não só tirou foto, como foi atencioso, como também mandou uma mensagem pra vocês. Só queria mandar um recado aqui pro podcast Rádio Oslo. Parabéns pelo trabalho, vocês são o melhor podcast que existe. Só não é o melhor porque não me chamaram ainda, mas quando eu for, aí vai ser 100% melhor. Mas se você não assistiu, assista. E assim, gente, tava tudo muito legal, tava tudo muito bom. Tava jogando videogame, tava lendo livro, tava namorando, tava indo no shopping, tava indo em circo, show de stand-up. Mas, eventualmente, bateu a saudade. Senti falta de sentar nessa cadeira aqui, tá falando com esse microfone, tendo ideias para Rádio Oslo. Inclusive, as ideias nunca pararam, tá? Mexeu nesses quase 3 meses. Eu tinha alguma ideia pra pauta e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa saudade, eu lembro de, pra esse episódio aqui, demorar um tempinho ainda pra gravar ele. Eu queria ter voltado antes. Só que, às vezes, ou a agenda não batia. Às vezes, eu tava ocupado com outras coisas. Às vezes, tava muito cansado. Cara, teve vez que eu sentei aqui pra escrever esse roteiro e só não saía. Só não conseguia escrever. Acho que um dos problemas era o meu teclado. Meu antigo teclado, que era bem duro, cara. É impressionante, assim, parecia que eu tava quebrando pedra com ele. Acho que o fato de eu ter comprado um novo teclado, que inclusive é RGB, tá piscando aqui pra mim agora, me ajudou a escrever esse roteiro também. Mas é isso, gente. Então eu quero que vocês saibam que eu tive que passar por essa fase, esse detox, mas que tenho sim vontade de voltar aqui a seguir gravando. Sim, tenho ideias. A Rádio Oslo não acabou, só tive que passar por essa fase mesmo. E bom, eu queria começar essa volta com esse episódio aqui justamente para dar esses esclarecimentos, né, de certa forma, porque eu sei que ainda assim tem gente que sentiu falta, né? Que quis saber de como que as coisas estavam. Por isso, queria vir aqui a público e dizer pra vocês um desabafo mesmo, né? E eu acho que faz muito bem, às vezes, a gente expor o que a gente tá sentindo, né? Então, é isso. O que eu planejo pra Rádio Oslo agora é, antes de mais nada, acabar com essas cobranças desnecessárias que não fazem nenhum sentido, sabe? De ficar me impondo essas metas inalcançáveis, exaustivas, frustrantes. Então, assim, pra esse final de ano, agora, inclusive, vocês sabem que eu adoro essa época, é a época que eu mais gosto, não sei porquê. Começou metade de novembro, parece que a chavinha muda. E eu acho que é um dos motivos também que me inspirou a sentar aqui e gravar de novo, sabe? Mas enfim, eu planejo lançar 3 episódios. O primeiro é esse aqui que tá sendo publicado. O segundo é um episódio que foi gravado lá no final de agosto. No caso, o segundo confronto pelas quartas de finais da 5ª temporada do Quem Sabe Mais. Como vocês puderam perceber, esse episódio acabou ficando engavetado. Mas assim, foi um episódio que ficou divertidíssimo. Pelo menos na gravação foi muito legal. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu mal comecei a editar ele. Pra dizer que eu não comecei a editar, ele tá, acho que com 5 minutos editados. Ele tem, acho que quase 2 horas de episódio. E são 3 faixas. Foi com 2 pessoas que... Bom, uma vocês já conhecem, a outra eu conheci nessa gravação, mas foi muito legal conhecer essa pessoa, né? Não vou entrar em mais detalhes aqui. Eu só espero que eu consiga editar a tempo de publicar nesse final de ano, porque, enfim, como eu disse, né, um episódio que ficou muito legal, ficou muito divertido. Então, se eu conseguir publicar, espero que vocês gostem, porque eu, pelo menos, curti bastante ter gravado. Vamos ver se vai dar certo. E também ficou óbvio, né, que o restante da temporada do Quem Sabe Mais, dessa temporada do Quem Sabe Mais, vai acabar se estendendo para a próxima. O restante dos confrontos vai ficar pro ano que vem, se a gente conseguir gravar. Também é claro, né? Pode acabar a qualquer momento.
Porque lembrando, não preciso mais de cobranças. Tá, não nesse nível, né? Eu acho que a gente pode abrir uma exceção por causa do Quem Sabe Mais, né? Já temos mais de 40 episódios, nem sei. A gente tem com certeza mais de 30 episódios de Quem Sabe Mais. Agora, o terceiro episódio eu vou fazer mistério por enquanto, até porque eu convidei uma pessoa para participar. A gente ainda não gravou, assim que a gente precisa ainda acertar alguns detalhes dessa gravação, mas eu adianto que não é um episódio de polígrafo, ainda que eu já tenha separado mais algumas histórias e o convidado é alguém que vocês já conhecem, ele já esteve por aqui antes, então assim, se der certo, né, se a gente conseguir gravar e der tempo de editar antes do ano acabar, vai estar aí para vocês ouvirem também. E se der certo, não prometo nada, vocês perceberam que já desde o Quem Sabe Mais eu já tô com algumas dúvidas, estou lançando algumas dúvidas aqui, mas eu tô pensando de também gravar um quarto episódio, mas esse eu vou fazer mistério total. A única coisa que eu vou adiantar é um quadro que faz muito tempo que não aparece aqui e eu acho que é o mais esdrúxulo de toda a rádio. Só que novamente, gente, não prometo nada. Vou ver e te aviso. Agora, para os ouvintes, igual o Joe, que estão putos da vida, que não tem mais episódios de Boletim dos Campeões e que perceberam que a gente não cobriu nenhum jogo dessa nova temporada da Champions League e da Europa League e da Conference League, que inclusive mudou de formato e tal, né? A gente não comentou nada da fase de liga. Ainda tá rolando, né? Ontem foi a 5ª rodada da Champions League, né, com inclusive meu Liverpool metendo 2-0 no Real, chupa, mas a gente não pretende também cobrir o restante dos jogos nem nada disso dessa fase de liga. Eu tenho planos para no ano que vem cobrir a fase final. A gente lançar episódios da Champions League, comentando, né, cada fase da Champions League, e um outro episódio dedicado às outras competições europeias da UEFA, no caso a Europa e a Conference League. Começando então com um episódio resumindo como que foi a fase de liga, e aí o segundo episódio começando a partir dos 16avos, né, os playoffs, que agora com esse novo formato tem uma rodada a mais, tem 2 jogos a mais de mata-mata. Então começaria a partir daí, tá? Resumo tanto da Champions League como da Conference e da Europa League. E então, resumindo etapa a etapa, rodada a rodada, tá certo? Mas de novo, são planos, não garanto nada, gente. É só o que eu planejo fazer, se der certo. Convidei uma pessoa também, vamos ver se ela topa, se vai ficar legal. É uma pessoa que eu gostaria muito de estar aqui para falar, ainda mais dos jogos da Europa e da Conference League. Eu acho que seria um ótimo acréscimo, mas tem que ver se ela vai conseguir participar, se a gente vai conseguir tocar, porque vão ser 12 episódios, né? É bastante coisa, só de Boletim dos Campeões, em menos de 6 meses. Meu Deus, vai dar certo. E se não der, tá tudo bem também. De qualquer forma, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e espero também que compreendam esse meu sumiço. É isso. Vou encerrando por aqui o episódio de hoje, assim que até a próxima. Eu fui Thiago, o sumido vulgo James, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.